Isso é uma das coisas mais importantes. Cara, eu juro pra você, se você entender essa mecânica agora, que eu vou te explicar, cara, a sua qualidade de vida dá um salto. Dá um salto. Sabe por quê? A sua qualidade de vida ela está extremamente atrelada ao domínio psíquico que você possui. O grande problema é que melhor, a grande solução que, ao meu ver, a grande contribuição, acho que assim fica melhor, a grande contribuição que, ao meu ver, a psicologia ela trouxe para a humanidade foi, de fato, o esclarecimento do eu. Né? O esclarecimento do eu é, sem dúvida, uma outra grande contribuição. Ela foi feita por Freud na descoberta do inconsciente. Isso revolucionou a psicologia, foi fantástico, foi uma obra-prima, né? Palmas para Freud. E, né? E cara, quando o eu ele foi descoberto, né? Quando o eu foi definido, que na verdade o eu ele partiu, né, da descoberta do ego. O ego basicamente foi descoberto por Freud na psicanálise. Né? Freud postulou que existia o id, o ego e o superego. Depois, né, veio as definições de inconsciente, eu e supereu. O que basicamente é o id? O id é o inconsciente. O que é o ego? O ego é o eu. O que é o supereu? O eu é uma função, o supereu é uma função do eu, digamos assim. Né? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o eu e o supereu vão ficar no campo da consciência. O id vai ficar no campo do inconsciente. O que acontece? O inconsciente você não tem controle. Por isso o nome inconsciente. Você não tem controle nenhum sobre ele. Você só tem controle no consciente. Correto? O consciente é a parte o qual nós, seres humanos, podemos dirigir e podemos dominar, e não só podemos, como devemos exercer o domínio. A partir do momento que eu exerço o domínio sobre meu eu construo a minha mente. Eu não permito com que a minha mente ela seja edificada de uma forma relaxada. Eu não me omito acerca da construção da minha psique. A sua psique ela é construída. A partir do momento que você recebe controle sobre a parte consciente, você possui uma determinada responsabilidade em conduzir isso de forma com que isso gere uma contribuição positiva para a sua vida. Você recebeu o controle sobre essa parte. E se você tem controle sobre essa parte, por que não utilizá-lo para produzir um bem maior para você? É aí que entra o que eu chamo de condução do eu. Vamos lá. Eu agora estou aqui emitindo uma mensagem. Você está ouvindo, correto? O que está entre a minha emissão e a sua captação? A linguagem. Érico, o que é linguagem?
Linguagem é um conjunto de códigos que basicamente são interpretados pela sua cognição. A partir do momento que você aprende a linguagem. Lógico. Porque se você não tem a clareza sobre os códigos, você não reconhece a comunicação. Se eu agora aqui começar a falar russo, você não vai entender bolhufas. Você não sabe russo. A partir do momento que você aprende russo, você passa a entender minha linguagem. Mais um motivo, o que prova que são os registros na memória que basicamente exercem, é dos registros da memória que nasce a produção de pensamento. Porque a percepção do que eu sei da linguagem, a interpretação da linguagem, ela é pensamento. Mas se eu não possuo os registros na memória da linguagem, eu não formo esses pensamentos. Ou seja, eu não formo os pensamentos acerca do reconhecimento da linguagem. Percebe? Eu preciso dos registros da memória para poder compreender a linguagem. Então vamos lá. A linguagem, a minha linguagem, ou seja, basicamente a minha comunicação, a minha mensagem, que é baseada em linguagem, ela está basicamente surtindo determinados efeitos na sua psique. Você está pensando acerca do que eu estou falando, está buscando interpretação, está buscando reconhecer, né, a semântica de tudo isso que eu estou comunicando. Correto? Ou seja, por meio da minha linguagem, eu estou produzindo determinados efeitos psicodinâmicos em você. Ou seja, você está produzindo pensamentos, você está tendo emoções. O que está acontecendo? Está acontecendo que a linguagem está afetando a cognição. O que é o seu eu? Seu eu é a cognição. Você está pensando, está tendo consciência do seu pensamento. Está compondo o seu eu, cada pensamento que você está tendo. Isso mostra o quê? Que exercemos controle sobre a nossa mente por meio da linguagem. A linguagem controla a cognição também. É por isso que é muito importante com que nós utilizamos uma técnica que ela já é antigaça, né? Inclusive, o treinamento dos SEALs, a Marinha Americana, né, os fuzileiros navais, que basicamente eles compõem uma tropa de elite americana, SEALs é o nome, eles têm um catálogo de técnicas que eles desenvolvem para poder controlar o medo e agir em situações de alta pressão. E uma das técnicas se chama self-talk. O que é o self-talk em inglês? Traduzindo, quer dizer autofala. O que é a autofala? A condução, o uso da linguagem para conduzir a psicodinâmica. Olha que doido. Essa é uma técnica que já foi testada e já foi comprovada, e eles mesmos definiram que essa técnica vale muito a pena utilizar e que resolve o problema, muitas vezes, do medo. Não sei se você sabe, mas na época, né, que os Estados Unidos eles estavam lutando no Afeganistão, muitas vezes eles lidavam com situações de alta pressão. Né? Não sei se você sabe, mas no Afeganistão existem uma atitude, né, do exército oriental, né, porque o Afeganistão fica no Oriente, né, existe uma atitude do exército, né, que era, no caso, inimigo dos americanos, aonde eles se explodiam. A questão dos homens-bomba, né, onde eles se explodiam. E muitas vezes um soldado americano ele tinha que lidar com essa situação, que a qualquer momento uma pessoa pode vir,
sem medo nenhum de se explodir e se explodir perto dele. E, logicamente, não restaria nada dele. Então, lógico que eles ficavam com medo, por exemplo, de invadir uma casa nos combates corpo a corpo. Né? Até porque tinha muito combate corpo a corpo, porque muitas vezes eles invadiam vilarejos e cidades. Então eles lutavam com proximidade. E a qualquer momento um cara podia se explodir. E aí, para lidar com o medo de que um cara a qualquer momento podia se explodir perto dele e dele não sobraria nada, esse soldado tem família, esse soldado tem esposa, tem filho, enfim. E ali ele estava correndo o risco de perder a vida dele facilmente. E para lidar com isso, ele tinha que exercer a técnica do self-talk, aonde ele se comunicava consigo mesmo para dirigir a cognição, para que ele pudesse, de uma certa forma, ser capaz de dirigir o eu para que o eu cooperasse com a ação desejada. Ele precisava invadir, mas tinha medo. O medo, logicamente, causa o efeito paralisante. Ele precisava se libertar do efeito paralisante, ele tinha que se libertar do medo. Ou muitas vezes ele tinha que sobrepor o medo. Que na verdade é isso que acontece, né? A gente sobrepõe o medo. Ninguém elimina o medo, a gente sobrepõe o medo. Então, ele devia conduzir a psique dele. Né? Então ele encontrava razões, ele encontrava motivos, ele se comunicava com ele mesmo. Né? Ele encontrava os motivos que, logicamente, empoderavam ele a fazer qualquer ação, e ele começava a comunicar com ele mesmo. Ele buscou, ele desenvolveu, porque essa é a realidade. Eu aqui não posso te ensinar como utilizar a técnica do self-talk. É você conversar com você mesmo, é você buscar determinados discursos, determinadas comunicações que, de uma certa forma, cooperam para a formação de uma mentalidade extremamente superior. Né? Eu mesmo, por exemplo, eu uso muito isso e é uma das minhas maiores afirmações. A técnica do self-talk, na verdade, é uma técnica que eu adotei e que eu sempre utilizo e que, cara, é uma das coisas mais fantásticas que eu faço, porque, de fato, você sente a sua mentalidade mudar com o tempo. Né? E eu utilizo sempre a mesma afirmação. Né? A força se desenvolve em mim e a fraqueza deixa o meu corpo. Eu sempre utilizo essa afirmação. A força se desenvolve em mim e a fraqueza deixa o meu corpo. A força se desenvolve em mim e a fraqueza deixa o meu corpo. A força se desenvolve em mim e a fraqueza deixa o meu corpo. Né? Por exemplo, eu utilizo uma também para prosperidade, que é: o dinheiro flui para mim em avalanches de abundância. O dinheiro flui para mim em avalanches de abundância. Eu sempre repito isso. E, cara, isso faz uma grande diferença na vida de qualquer pessoa. Entende? Então, isso faz o quê? Ajuda você a dirigir o seu eu. A partir do momento que você tem habilidade em conduzir o eu e você consegue conduzir o eu de forma com que o seu eu ele comece a buscar pontos aonde ele ancora e se torna mais forte. Um eu que ele tenha plena consciência de que problemas não vêm para derrubar, mas para desenvolver, ele é muito mais forte. Ele lida com problemas muito melhor. Ele tem mais resiliência. Ele tem mais motivação. Ele tem mais energia para enfrentar os problemas cotidianos. Mas para isso você precisa de uma condução do eu. E a condução do eu você faz por meio da comunicação. Porque a linguagem, ela direciona, ela move a cognição. A técnica da autofala consiste nisso. E é uma técnica poderosíssima. Dirija o seu eu. Todo santo dia, sem parar, trabalha no seu eu como Michelangelo trabalhava na Capela Sistina. É assim que vai funcionar a parada. E você vai ver que, cara, impressionantemente, muita coisa muda.